Quais são as perguntas mais frequentes que a gente escuta aqui na empresa? Hoje nós vamos responder algumas delas para vocês e algumas um tanto quanto inusitadas. Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas. Hoje a gente vai gravar um vídeo um pouco diferente para vocês, com algumas perguntas e respostas de alguns clientes, algumas situações que acontecem aí no nosso dia a dia. A gente vai estar respondendo para vocês para tirar algumas dúvidas que são bem corriqueiras. Estou aqui com a minha ajuda aí hoje do Jó. O Jó está por trás das câmeras, o Jó que vai fazer as perguntas, ele inclusive que elaborou as perguntas para a gente estar respondendo para vocês. Beleza? Jó, vamos lá, qual que é a primeira pergunta aí? Qual o lucro de uma fábrica de blocos? Qual o lucro de uma fábrica de blocos? Tem muito se falado sobre isso na internet, a gente vê várias pessoas falando sobre isso, empresas concorrentes, vários consultores. Não existe um lucro específico para uma fábrica de blocos, tá? Vai depender muito de como que você vai trabalhar, como que você vai entrar no mercado ou como que você já está no mercado. Mas o que eu posso falar para vocês é que gira em torno de 7%. O pessoal vai se assustar, poxa Luiz, mas só 7%? Imagina uma empresa muito grande que produz aí 20, 25, 30 mil blocos por dia. A margem de 7% é uma margem muito boa. Vai variar em torno de 7, 8% até a faixa de 30%. Particularmente, eu nunca vi alguém trabalhar com a margem além de 30%. Já vi margens maiores? Já, mas era o caso assim, por exemplo, o dono da máquina era dono de uma pedreira, então ele já tinha os agregados, mas depende muito de cada região e de cada negócio, para quem que você vai vender, se é o público final, se é uma grande obra, qual que é o volume de compra disso tudo. Então acaba se tornando bastante relativo a relação de qual que é o lucro da fábrica de blocos. O que a gente pode garantir é que sim, se fazer de uma maneira correta, bem planejada, vai te dar lucro, beleza? Jó, qual que é a outra? Qual seria a melhor máquina para fabricar paver? Qual seria a melhor máquina para fabricar paver? A melhor máquina para fabricar paver é aquela que vai atender as normas exigidas pela CP, né, pela BNT, dentro do teu valor a ser investido. Nós aqui da empresa recomendamos sempre máquinas hidráulicas, tá? Luiz, qualquer máquina hidráulica? Não, galera, tem que dar uma olhadinha na parte técnica da máquina, tá? Para nós aqui da nossa empresa, a gente recomenda a BL4000X como máquina inicial para paver, mas vale ressaltar que se você for comparar com outros equipamentos, por exemplo a BL5000 e a BL6000X, a BL4000X ela vai ter um consumo maior de cimento. Por quê? A força de vibração e de compactação dela se torna inferior à BL5000 e à BL6000X, e isso você, para atingir a norma, você precisa colocar um pouquinho mais de cimento ali e fazer um estudo do teu agregado melhor. Recomendação de olho fechado para você ter uma boa produtividade com qualidade, tendo um bom lucro, BL5000X, BL6000X e Gervaso. Eu recomendaria essa linha aí para fabricação de pavers com excelente qualidade e com a produtividade aceitável para gerar renda para vocês aí. Consigo fazer bloco de 14 MPa? Na 5000X, particularmente, eu nunca vi, tá? Bloco de 14 MPa já é um bloco bem resistente. Eu recomendaria para essa demanda uma máquina da Gervaso. Se fizer um estudo, talvez, em relação a traço, consumo de cimento, acredito que chegue nos 14 MPa. Porém, não sei se isso vai gerar lucros, né, em relação à produtividade, ao consumo de cimento e o valor final de venda. Que a gente já tem de base como experiência, a referência melhor mesmo seria partir para uma Gervaso daí. A empresa oferece algum treinamento após adquirir a máquina? Sim, nós, além de todo o treinamento presencial, as máquinas automáticas, vai alguém na empresa. Geralmente as BL5000X e 6000X eu tento acompanhar as instalações, nem sempre a gente consegue, mas sim, na 4000X, 5000X e 6000X vai um técnico, vai uma pessoa da nossa empresa para dar o treinamento para o cliente. Além de tudo isso daí, a gente também fornece no nosso site um e-book que é gratuito, que lá tem várias informações de como montar a fábrica, quais agregados, quais equipamentos, as normas, então tá tudo lá bem descrito e de forma gratuita, mas a gente dá o treinamento para o cliente no local da empresa dele. Se o cliente preferir vir até nós também, não tem problema nenhum, a gente consegue dar o treinamento de operação, manutenção, enfim, tudo que o cliente precisar para fabricar blocos e pisos de concreto. Luiz, quero fabricar de 300 a 400 metros quadrados de paver por dia. Tenho um orçamento de 60 a 80 mil para investir.
qual máquina teria para me indicar? Nenhuma, amigo. Eu te indicaria talvez você procurar fazer uma parceria com alguém da tua região que fabrique os blocos de concreto, os pisos de concreto, paver no caso aí de 35 MPa, que tem um bom preço para você comprar e revender. Infelizmente, com esse valor de investimento, eu não te recomendaria investir, porque o paver, para atingir os 35 MPa, você precisa de um bom equipamento, com uma boa vibração, com uma boa compactação, para ter um consumo de cimento aceitável, para que você consiga de fato vender esse material de uma maneira competitiva. Então eu te recomendaria buscar alguém na região, fazer alguma parceria nesse sentido, nesse momento, porque com 60 mil reais eu acredito que o desperdício de dinheiro vai ser bem grande. Consigo fabricar paver de 35 MPa com uma máquina manual ou pneumática? De novo a questão do paver, né? Eu acho muito difícil você conseguir atingir os 35 MPa com uma máquina manual ou pneumática. Já vi grandes consultores do Brasil falando que até formas manuais eles conseguem atingir os 35 MPa, porém utilizando um traço 2,5, 3 para 1. Sendo bem honesto, Jó, eu acredito que se ele fizer um traço 2,5, 3 para 1, ele talvez até atinja os 35 MPa, mas esse paver vai se tornar tão caro que ele não vai conseguir vender. Então a minha resposta para as perguntas seria não, eu acredito que você não consiga atingir os 35 MPa, ou se atingir financeiramente não vai valer a pena. O que dá mais lucro, bloco ou paver? O que dá mais lucro, bloco ou paver? Na verdade o que dá mais lucro é o que mais vende, né? Se eu pudesse escolher, eu, Luiz, pudesse escolher entre bloco ou paver, eu iria no paver. Na minha concepção, o paver ele me gera mais resultado, não que ele me gere mais lucro. Por que mais resultado? É uma peça mais difícil de quebrar, é mais difícil de ter desperdício, é mais fácil de paletizar. A própria logística de fabricação com o paver ela é muito mais simples do que a própria logística do bloco, né? Então o bloco dá um pouquinho mais de trabalho, mas em termos de lucratividade eu acredito que os dois andem bem juntos. Mas se existe alguma vantagem, eu colocaria a vantagem no paver. Como ter menos mão de obra em uma fábrica de blocos? Com dinheiro, infelizmente, pessoal. Determinadas produções exigem determinados esforços, né? Então determinadas mão de obras, enfim, quanto mais tu produzir, mais mão de obra tu vai empregar no processo. Existem soluções de automação que diminuem essa tua mão de obra, automação na máquina, na central de agregados, para você não ter que abastecer manualmente. Depois a questão de paletização, que a gente sabe que é um gargalo, então existe a questão de robôs e paletização automática. Porém, galera, tudo isso daí envolve valores, envolve custos, né? Que a gente tem visto, né, Jó? Isso aí é um problema para todos, né? Todo mundo reclama de mão de obra, inclusive a nossa fábrica aqui, a gente está com escassez de mão de obra. Nós temos muito serviço e não conseguimos entregar com prazo menor pela escassez de mão de obra, e isso se reflete em diversos setores, né? Mas se você quer ter uma fábrica muito produtiva, você precisa investir em automação industrial aí para você conseguir aumentar a tua produção com menos mão de obra. Luiz, qual o valor de uma planta completa? De uma planta completa? Galera, vamos mensurar o que, Jolie? Umas 5.000x? Tá bom? 5.000x. 5.000x, tá. 5.000x, hoje o valor de uma planta completa para 5.000x envolvendo máquina, central de agregados, misturador compatível, esteiras e o paletizador na frente da máquina, que algumas pessoas chamam de empilhador, na casa aí de 800 a 900 mil reais. Vai depender muito ali, às vezes o cliente quer um misturador um pouco diferente, controlador de umidade ou não, né? Alguns moldes extras e tudo mais. Então esse seria basicamente o valor de uma planta completa para uma linha da 5.000x. Lembrando, galera, que hoje é dia 9 de janeiro, esse vídeo provavelmente vai ser postado um pouquinho depois, mas esses são valores atuais, tá? Não adianta vir em 9 de janeiro de 2023, não adianta vir daqui um ano, às vezes o valor é outro, mas hoje vai variar nessa casa aí de 800 a 900 mil reais. Lembrando que esses são os valores dos equipamentos, tá, galera? Ainda tem a questão de tábuas, né? Tem a questão de transporte, tem a questão de logística interna do barracão do cliente. Então tem várias situações nesse sentido que vão onerar um pouco mais, e também tem o planejamento de você começar uma fábrica de blocos. Você tem que ter cimento, capital de giro, né? Os próprios agregados para você conseguir produzindo, testando, para você de fato chegar na qualidade final do produto que você deseja. Qual que é a próxima? E qual o prazo de entrega de uma planta dessa e qual a garantia dos equipamentos?
contando com a WM Gervásio? Todos os equipamentos têm garantias de fábrica de 1 ano. Existem alguns componentes que são de desgastes, isso aí é natural a troca desses componentes, mas a garantia por mau uso, pessoal, não é dada. Muitas vezes o pessoal quer garantia de uma peça ou outra, quando ele manda as fotos a máquina está toda suja, tinha concreto seco onde não deveria estar, aí estoura rolamento, acontece muita coisa, não aperta parafuso, não lubrifica. Esse tipo de situação a gente consegue identificar aqui, até porque a gente é o nosso know-how, a gente entende bastante das máquinas que a gente fabrica, mas a máquina tem garantia de fábrica, defeitos de fabricação. No caso, assim, quebrou uma estrutura, algum problema, isso aí é garantia de fábrica, né, que é uma falha de fabricação. Uma outra situação, às vezes os clientes queimam motores, acontece alguma coisa nesse sentido. Pessoal, entenda o seguinte, para entender o que aconteceu, a gente precisa do motor, né? E muitas vezes a gente sabe que no dia a dia, na correria, vocês não têm capacidade ou não tem como esperar, aí muitos clientes depois eles vêm cobrar, mas a gente também não sabe o que aconteceu, se foi uma falha na energia do cliente, se foi algum pico de energia, alguma queda de energia, ou se de fato foi um problema elétrico no motor. Então a garantia de determinadas peças, o nosso fornecedor ele também exige que o equipamento esteja lá para que eles façam a análise correta, tá? Prazo de entrega, o João vai falar melhor do que eu, acredito que está em torno de 120 a 150 dias hoje, né? A gente está trabalhando arduamente para a gente baixar esse prazo, então a gente já está com algumas novidades que estão para vir, alguns relançamentos de máquinas, então vai vir algumas novidades aí para vocês, para a gente conseguir reduzir esse prazo para 30 a 60 dias. Pelo menos aí no próximo mês a gente tem uma novidade muito boa para vocês, para passar em relação a prazo, porque para nós também é muito interessante entregar o quanto antes equipamentos, porque quanto antes a gente entrega, antes a gente recebe também, né, João? Então, para a parte comercial isso é bem importante, a gente está trabalhando, já tem um tempo já que a gente está trabalhando em cima dessa situação dos prazos, mas acredito que em breve a gente vai ter boas novidades para todo mundo aí. Luiz, para o cliente que quer montar uma fábrica, uma planta completa, qual seria o espaço recomendado de barracão para ele? O espaço mínimo que a gente recomenda para uma planta completa é pelo menos 600 metros quadrados. Lembrando que existe uma central de agregados que ela é relativamente grande. Se essa central puder ficar para fora do barracão só com uma cobertura para não chover dentro, já atende muito bem. Mas no mínimo 600 metros quadrados para você conseguir fazer uma logística bem legal de paletização, fabricação. Lembrando que toda vez que a gente vende uma planta, a gente fornece também um projeto para o cliente de como que ele vai alocar os equipamentos dentro desse espaço dele. Às vezes o cliente ainda não tem o barracão, ele vai construir o galpão, e às vezes o cliente já possui o galpão, então a gente faz de acordo com a necessidade do cliente. Então essas informações a gente também passa após a compra, né, quando o cliente efetua a compra do equipamento, a gente acaba passando esse projeto para otimizar melhor o espaço. Pelo menos 600 metros quadrados para você ter uma produção bacana. Luiz, consigo com menos? Consegue, mas entenda que a tua produção vai estar afetada ou vai estar diretamente ligada ao teu espaço físico, né? Então às vezes você não vai conseguir produzir tudo que a máquina consegue entregar. E a empresa? Cara, a empresa ela não faz financiamento próprio, tá? O que a gente tem são várias parcerias com Finame, BNDES, Banco do Nordeste. Então a gente tem vários clientes que compram equipamentos pelo Banco do Nordeste, cooperativas, né? Então a gente já viu vários clientes comprando equipamentos conosco aqui através das cooperativas. Financiamento direto conosco, são raras as sessões que a gente faz, geralmente são para clientes que compram já a segunda ou a terceira máquina, e a gente consegue ter uma flexibilidade melhor nessa situação do pagamento aí, tá, galera? Mas a gente tem parceria com diversos bancos e inclusive eles têm taxa muito boa. Aproveitando o gancho sobre o financiamento, por que a gente não faz o financiamento? A gente sabe de várias empresas que fazem o financiamento. Porém, galera, a gente trabalha com uma margem de lucro menor para conseguir vender os equipamentos à vista. Sempre quando você vê algumas promessas de financiamento e tudo mais próprio, direto, dá uma analisada na parte técnica do equipamento, faz uma comparação de parte técnica, potência de motores, estrutura e tudo, para você ver se você vai estar fazendo um bom negócio ou não financiando determinados tipos de equipamento. Então é muito interessante fazer essa análise. Então o que a gente optou? Em vez de esticar a nossa margem de lucro, pegar metade de entrada e parcelar o restante, não, a gente preferiu reduzir a nossa margem de lucro para poder vender à vista e também chegar num preço mais justo, um preço mais coerente com o que o equipamento entrega. Então muito interessante lembrar essas situações, mas caso você tenha um bom relacionamento com o seu banco, você pode ter certeza que você vai conseguir um bom crédito para estar comprando equipamento conosco. E aí, João, qual que é a próxima pergunta? Luiz, posso usar detergente como aditivo no traço da massa? Pode, né? O bloco que você vai fabricar, depois você assume as consequências.
que você quiser colocar no teu traço, né, que eu vou te falar. Mas não é recomendado, né, pessoal? Existem empresas que fabricam aditivos, eles estudam a composição dos aditivos em relação aos agregados, em relação ao cimento, enfim, seja lá o que for. Tem aditivo plastificante, desmoldante, de tudo que é tipo, para tudo que é tipo de concreto. Eu acho que pelo valor que custa um detergente e o valor que custa um aditivo, eu acho que é desnecessário você comprar detergente. Essa é a minha opinião. Se você acha que é viável, que para você é interessante, ok. Na minha opinião, não. Para mim não faz fundamento, não tem fundamento nenhum você colocar detergente numa massa de concreto. Nada contra quem perguntou aí, mas para mim não faz sentido nenhum. Eu sempre recomendo o uso de aditivos, beleza, galera? Ainda tem BL4000X à venda? Galera, 4000X, a gente está dia 9 de janeiro, né? Como eu falei anteriormente, nós ainda temos duas BL4000X à venda, tá? A gente acabou de vender uma hoje pela manhã. Então a gente lançou um lote aí para 3.000. Para 3 máquinas da BL4000X, uma já foi vendida, a gente ainda tem duas. Para quem não sabe, a gente teve que suspender as vendas da 4000X porque muita demanda de máquina. A gente está com muita demanda de máquinas aqui e a gente acabou priorizando as máquinas 5.000 e 6.000X. E a pergunta que não quer calar, Luiz: quando volta a produzir BL2000 e BL3000? Então, galera, BL2000 e BL3000, a gente está estudando ainda, fazendo uma viabilidade de mercado. A gente vai ter sim algumas novidades em breve para vocês. Nós tivemos que parar de fabricar tanto a BL2000 como a BL3000 e a 4000X por uma questão de demanda de fato, né? Porque a gente está com muita demanda de máquinas, a gente está organizando, estamos fazendo algumas mudanças internas aqui para que a gente organize a fábrica, para que de fato a gente consiga atender todo o leque de máquinas. A gente tem a Gervaso que a gente está fabricando aqui também. E quem está interessado em comprar uma BL2000 ou BL3000, aguarde que a gente em breve vai ter boas novidades para quem estiver interessado nesse porte de equipamentos aí. Opa, isso é interessante. Isso é interessante porque é a pergunta do dia a dia. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários. A gente vai fazer questão de gravar um outro vídeo como esse aqui, um formato um pouquinho diferente aí, para estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Beleza? Então, vamos começar 2023, vamos para cima, vamos com tudo que esse ano promete, hein, galera? Valeu a todos e muito obrigado.